Parece coisa de ficção científica, né? Mas olha, essa história está acontecendo agora, nesse exato momento, em laboratórios de ponta. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na revolução dos minicérebros. A pergunta que não quer calar, que apareceu em tudo que é canto na internet, é essa. É verdade mesmo que estão cultivando cérebros em laboratório? Parece um exagero, né? Bom, vamos direto ao ponto. Sim, a notícia é real. E não é sensacionalismo, não é clickbait. Isso vem de estudos super sérios da Universidade Johns Hopkins. O que parecia só um papo de internet agora é um fato científico. E olha, isso muda o jogo completamente. Certo, então vamos lá. Para a gente entender o tamanho dessa tecnologia, por que ela é tão revolucionária, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o problemão que ela veio para resolver. Um problema que se resume a um número. E que número assustador? 96%. Essa é a taxa de fracasso, de falha mesmo, de novos medicamentos para o cérebro quando chegam nos testes clínicos. Na psiquiatria, o pessoal chama isso de vale da morte. É como se fosse uma barreira quase intransponível para achar tratamentos novos. Mas por que uma falha tão gigantesca? É que por décadas a gente testou drogas em animais. Só que o cérebro de um camundongo, por mais útil que seja, não chega nem perto da complexidade do nosso. Ele não consegue simular as alucinações da esquizofrenia ou as nuances sociais do autismo. Basicamente, a gente estava usando o mapa errado. E os modelos anteriores, mesmo com células humanas, também não davam conta, porque eles eram cultivados de forma plana, em 2D. É a metáfora perfeita. Tentar entender uma floresta inteira olhando só para um pedacinho da grama. Um cérebro não é plano, né? Ele é uma estrutura 3D absurdamente complexa. Fazer isso era ignorar toda a arquitetura que realmente importa. Então, se os modelos antigos não funcionam, como é que se cria um melhor? Aí que entra a estratégia genial da equipe da Johns Hopkins. Os organoides cerebrais multirregionais, ou MRBOs. A melhor forma de pensar nisso é literalmente como construir um cérebro com peças de Lego. A estratégia é a clássica dividir para conquistar. Em vez de tentar cultivar tudo de uma vez e torcer para o melhor, eles criam 3 componentes principais, separadamente. Primeiro, a pecinha do córtex, responsável pela cognição, pelo pensamento. Segundo, a região que produz dopamina e serotonina. E terceiro, fundamental, as células que vão formar os vasos sanguíneos. Tá, mas e depois que tem as peças? Como é que junta tudo? Aqui está o pulo do gato, uma espécie de supercola biológica. O nome técnico é matriz extracelular, mas pode pensar num gel de proteínas. Ele não só gruda as partes, mas serve como um andaime, que dá estabilidade e guia os neurônios para eles se conectarem do jeito certo. É genial. E aqui a gente consegue ver o salto que isso representa. Os organoides de antigamente eram uma região só, sem vascularização, sem nada. Depois surgiram os assembloides, que já juntavam 2 partes. Mas esses novos MRBOs, eles integram múltiplas regiões e, o ponto principal, um sistema vascular. É o modelo mais completo que a gente já teve, de longe. Construir um minicérebro já é uma coisa de outro mundo, mas o poder de verdade está em usar ele. Agora a gente vai ver como essa tecnologia permite, pela primeira vez, a gente, literalmente, escutar a voz de doenças psiquiátricas bem complexas. Como disse a pesquisadora principal do estudo, a doutora Annika Turia, o ponto central nunca foi só criar um amontoado de células. O grande objetivo era criar uma rede que funcionasse de verdade. Porque é justamente nas conexões, na comunicação entre os neurônios, que muitas doenças do cérebro se manifestam. E como é que eles escutam? Colocando os minicérebros em cima de umas placas cheias de microeletrodos. E o que eles viram nos organoides feitos a partir de pacientes com esquizofrenia foi impressionante. Não era silêncio. Era um barulho elétrico caótico, uma comunicação entre neurônios totalmente desincronizada. Uma bagunça. E o resultado disso é de cair o queixo. Eles treinaram uma inteligência artificial para reconhecer esses padrões e ela conseguiu diferenciar os organoides esquizofrênicos dos saudáveis com 91,6% de precisão, só com base no sinal elétrico. Isso pode ser o primeiro passo para a gente finalmente ter um biomarcador, um exame de verdade para transtornos mentais. E a aplicação não para por aí. Para o autismo, eles já estão conseguindo modelar problemas de conectividade com uma precisão altíssima. Para o transtorno bipolar, também já identificaram assinaturas elétricas bem particulares. A gente está, de fato, começando a decifrar os códigos elétricos por trás de diferentes condições. Tudo isso é fascinante, claro. Mas na prática, para os pacientes, o que isso realmente muda? Vamos ver agora como essa tecnologia pode transformar a psiquiatria, jogando ela de vez no futuro da medicina de precisão. O futuro pode ser mais ou menos assim.
O médico coleta células de um paciente, o laboratório cultiva centenas de minicérebros personalizados com base nessas células, e aí robôs testam dezenas de medicamentos diferentes nesses organoides para ver qual deles consegue normalizar aquela assinatura elétrica da doença. O resultado? Um tratamento ideal, sob medida para aquele paciente específico. Seria o fim da era da tentativa e erro. Bom, é óbvio que uma tecnologia tão poderosa assim levanta questões bem profundas. E a mais óbvia, e talvez a que mais assusta, é sobre consciência. Será que a gente está criando mentes dentro de um laboratório? Então, vamos à pergunta que provavelmente está na cabeça de todo mundo agora. Esses minicérebros, eles são conscientes? A resposta dos cientistas e dos bioeticistas, por enquanto, é um não bem claro. Esses organoides não são conscientes. O desenvolvimento deles é parecido com o de um cérebro fetal bem no comecinho, com os 40 dias de gestação. E o ponto crucial é, eles não têm nenhuma conexão com o mundo. Sem olhos, sem ouvidos, sem tato. São modelos de tecido, não são mentes. E essa talvez seja a melhor forma de resumir esse avanço todo. Por séculos, a gente só conseguiu estudar a planta baixa do cérebro, o projeto genético. Agora não. Agora, pela primeira vez, a gente tem um lugar na primeira fila para assistir a construção começar. E isso nos dá o poder de entender e, quem sabe, um dia consertar quando alguma coisa nessa construção dá errado.